Hoje em nosso canal você vai ouvir mais uma história assustadora, mais uma história arrepiante contada por quem a presenciou. Eu acredito que até mesmo você já ouviu ou teve a curiosidade de saber como funciona a brincadeira do copo sobre o tabuleiro amaldiçoado. Mas é bom você pensar várias vezes antes de querer se aventurar nessa brincadeira. Brincadeira entre aspas. Isso já levou muitas pessoas à loucura e, nos casos mais graves, ao suicídio. Talvez você esteja se perguntando: como é que uma brincadeira aparentemente tão inofensiva pode agravar o estado de saúde física ou mental de uma pessoa? Saiba que muita gente, pensando desta forma, tiveram suas vidas prejudicadas por um espírito maligno que se esconde por trás dessa falsa aparência inocente existente nessa brincadeira do copo. Essa brincadeira consiste em pegar uma cartolina, escrever o alfabeto em círculo sobre ela, depois coloca a cartolina em cima da mesa e põe sobre ela um copo com a boca para baixo. Depois, cada pessoa que participa da brincadeira coloca o dedo indicador sobre o fundo do copo, estando cada pessoa de um lado diferente da mesa, e uma de cada vez pergunta algo para o espírito, que acredita-se estar presente naquele ambiente escuro. Após todos os participantes colocarem seus dedos sobre o copo, a primeira pergunta, que normalmente é feita pela pessoa responsável pela brincadeira, é se tem alguma presença espiritual naquele lugar. Após ser feita esta pergunta, o copo começa a se movimentar. Primeiro vai até a letra S, depois até a letra I e segue lentamente até a letra M. Sobre os olhares assustados das pessoas iniciantes que sentem seus dedos serem levados por esse movimento feito pelo copo. Movimento que é feito sem que as pessoas forcem o copo, tanto porque elas devem somente apoiar a ponta dos seus dedos sobre ele. Essa prática de comunicação com os espíritos é algo que vem desde a antiguidade. Até mesmo a Bíblia alerta sobre os perigos desta comunicação, pois é impossível conhecer a verdadeira intenção do espírito presente. O rei Saul, o primeiro rei do povo de Israel, é o personagem mais antigo que já se ouviu falar de pessoa que buscava contato com o reino sombrio. Mas acredita-se que bem antes de Saul, a prática de falar com os espíritos dos mortos já era praticada por muitos. Tanto que em seu reinado existia uma lei de pena mortal para quem praticasse esse tipo de comunicação. A própria consultora desse tipo de espíritos sentiu-se apavorada quando percebeu que aquele homem em sua frente, que queria respostas do outro mundo, era nada mais que o próprio ratos. Acreditava-se também que as batidas eram provocadas por esses animais. Mas quando começaram a surgir gemidos durante a sessão, as pessoas começaram a tomar ciência de que existia ali a presença de algo desconhecido, invisível, querendo também se comunicar com os vivos. No relato de hoje, nós vamos conhecer um pouco da história de 4 jovens que no início dos anos de 1990 embarcaram num trem da linha Sorocabana e seguiram até a cidade de Botucatu. Ali eles passariam suas férias escolares e ficariam instalados na casa de uma tia de uma das meninas que fazia parte desse grupo. Quando o trem entrou na cidade de Botucatu, as 2 moças e os 2 rapazes desembarcaram na pequena estação no bairro de Anhumas. Dali, seguiram a pé até a casa onde ficariam hospedados. Todos eles estavam cursando o ensino superior e no final daquele semestre decidiram mudar os ares, indo até aquela região no interior de São Paulo. Rose, uma das meninas, a parente da dona do imóvel onde eles passariam suas férias, conhecia muito bem aquela região, pois desde criança ela vinha passar alguns dias ao lado de suas primas. Pelo menos uma vez por ano, Rose era trazida por seus pais até aquele local e ali ficava durante alguns dias. A tia de Rose era proprietária de um restaurante no centro de Botucatu e todos os dias ela se dirigia até ao seu trabalho. Mas como ela tinha carro, o trajeto que fazia era rápido. As primas de Rose eram mais velhas e ficavam na casa enquanto a mãe saía para trabalhar.
Não tinha perigo elas ficarem ali, pois o local sempre foi de boa vizinhança. E na casa vizinha deixaram tudo bem organizado e limpo. E na primeira noite dos 4 amigos naquela casa, enquanto se reuniam para um lanche na cozinha, Rose se lembrou da brincadeira do copo e relatou aos amigos tudo o que sabia sobre aquilo. Mariana, a outra menina, sentiu medo e disse que não seria bom mexer com o desconhecido, principalmente quando se tratava de mexer com os espíritos que podiam ser demônios. Carlos e Valdir, os 2 rapazes, ficaram curiosos com o relato e quiseram procurar o tabuleiro. Rose sabia onde era guardado e logo estavam com ele sobre a mesa, sempre vigiados pelo olhar assustado e desaprovador de Mariana. Valdir era um sujeito muito gozador e brincava dizendo que queria que o espírito fosse de uma mulher bem bonita e assim ela poderia ficar ali como empregada da casa. E ele não queria uma empregada feia. Ele queria uma empregada que chamasse atenção com suas curvas. Ele nem deu ouvidos a Mariana, que o repreendia, e continuava debochando. Quando se aproximava das 9 horas da noite, estava quase tudo pronto para o jogo. O tabuleiro e o jogo já estavam em cima da mesa. Faltava apenas a vela. Acredita-se que com um ambiente mais escuro fica melhor o contato com os habitantes do mundo sombrio. Começaram então a vasculhar as gavetas em busca das velas, e alguns minutos depois encontraram-nas em cima do armário da cozinha. O copo então foi posicionado no centro do tabuleiro, bem no meio do círculo do alfabeto. Acenderam as velas e apagaram as luzes da cozinha e as do corredor que ligava a cozinha à porta de entrada da sala de estar. Mesmo tendo deixado as luzes da varanda, da sala e a de um quarto acesas, a cozinha ficou bem escura, pois a casa era muito grande e o corredor também era bem extenso em seu comprimento. Quando criança, Rose tinha muito medo de passar por este corredor enquanto as luzes estavam apagadas. Enfim, tudo pronto. Cada um dos 4 amigos se posicionou de um lado oposto da mesa. Todos estenderam uma das mãos e colocaram o dedo indicador sobre o fundo do copo, que estava com a boca para baixo. Rose foi a escolhida para ser a mediadora, pois ela sabia como fazer todo o procedimento de ligação entre esse mundo e o outro. Após algumas palavras para iniciar o jogo, foi feita a primeira pergunta: "Tem uma presença aqui?" E pela segunda vez repetiam a pergunta: "Tem uma presença aqui?" Pela terceira vez os 4 amigos falaram juntos: Tem alguma presença aqui? E Rose continuou dizendo: "Se tiver algum espírito aqui, eu quero que se comunique conosco." De repente, a chama das velas começaram a se agitar como se alguém tivesse tentando apagá-las com um assopro. Mas ninguém estava assoprando, e portas e janelas estavam bem fechadas. Mas então de onde vinha aquela corrente de ar? Houve silêncio naquela casa. Parecia que cada um dos 4 amigos podia ouvir as batidas do coração um do outro. Um ar gelado começou a tomar conta daquela cozinha. E lá fora havia barulho de vento, igual a de um redemoinho, e parecia que o vento forte estava percorrendo por todos os lados da casa. Era possível ouvir o vento assobiando quando passava pelas frestas das janelas e por debaixo das portas. Tiveram a impressão que o vento estava procurando uma entrada e talvez estivesse forçando todos os lugares possíveis, tentando invadir a casa. Um forte estouro sobre o telhado e silenciou o vento. Parecia o barulho de uma árvore caindo sobre a casa. Mariana, quando ouviu o barulho, gritou desesperada, dizendo que eles acabaram de abrir a porta do inferno. Começou a gritar o nome de Deus. Ela saiu correndo pelo corredor em direção à sala, mas o seu medo aumentou quando as lâmpadas da casa, que ficaram acesas, começaram a explodir uma a uma. Então Mariana voltou para perto dos seus amigos. Valdir já não fazia mais gozações. Agora estava mudo e com os olhos arregalados. Carlos e Rose se abraçaram e se mantinham com os olhos fechados. Todos estavam tremendo e apavorados.
As velas que estavam acesas se apagaram com o vento. Ficou tudo escuro. Logo a mesa começou a vibrar e o copo que estava sobre o tabuleiro caiu e se quebrou. Pratos e talheres começaram a cair do armário e gavetas abriram sozinhas. Todos gritaram por socorro. Nisso, seu João, o vizinho, e outro amigo ouviram os gritos e correram em direção à casa onde os 4 amigos estavam. Conseguiram passar pelo portão e estavam batendo na porta de entrada. Alguns minutos depois, Mariana, com muito esforço, fechou os olhos enquanto pedia para que Deus os ajudasse. Colocou uma das mãos na parede do corredor e foi em direção à porta onde seu João e seu amigo continuavam batendo e chamando por eles. Em mais alguns instantes, Mariana chegou à porta e abriu. Sorte que a chave estava na fechadura. Em seguida, caiu desmaiada aos pés dos 2 homens. Seu João, que havia trazido uma lanterna, pois um transformador de energia havia estourado numa rua perto dali e estava tudo apagado. Só não estava uma noite muito escura porque a lua iluminava suavemente lá fora. Depois que todos foram retirados da casa e após terem contado o que tinha acontecido, seguiram em direção à casa do seu João e ali ficaram aquela noite. No dia seguinte, pela manhã, foram até a casa apanhar suas coisas e logo depois do almoço embarcaram no trem e voltaram para suas casas.